glorificado seja o Senhor nosso Deus. Irmãos, mais uma vez queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Mas, irmãos, nós queremos mais uma vez convidar todos, sentados como estamos, a abrirmos a palavra de Deus, aonde lemos hoje à noite, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 11. Eu creio de que esse é um texto da Bíblia Sagrada que o mais novo membro da igreja conhece, é um texto muito famoso da Bíblia Sagrada. Contém o menor versículo da Bíblia, lá em João 11, verso 35, a Bíblia diz que Jesus chorou, encerra aí todo o verso, né? Um verso bem bonzinho da gente decorar, fácil. Eu lembro que foi um dos primeiros versos que eu decorei, porque na época nós tínhamos das Santas Ceias, as pessoas declamavam os versículos, eu não sei se alguns ainda lembram dessa época, né? Então eu sempre ficava com medo de escolher os versos que eu já sabia decorar, e esse era um versozinho fácil de decorar. Tem um outro que diz que Jó chorou, Jó teve alguma coisa também, que é um verso curtinho, mas esse é um texto da Bíblia Sagrada, muito conhecido do povo de Deus, e louvamos a Deus por isso. Um texto fácil de nós trabalharmos, de nós conversarmos um pouco sobre o assunto que o próprio texto propõe. A Bíblia Sagrada nos ensina de que o Senhor Jesus, ele foi acompanhado de muitas pessoas ao longo da sua trajetória ministerial. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus em determinados momentos sozinho, orando, se afastando um pouco das multidões para estar com o Senhor Deus, em diálogo, em oração. Vamos encontrar o Senhor Jesus nos desertos, sendo tentado, provado naquele momento de angústia e de dificuldade. O Senhor Jesus com alguns poucos discípulos, o Senhor Jesus com grandes multidões, o Senhor Jesus atravessando o mar, caminhando sobre ele. E vamos encontrar momentos em que a Bíblia Sagrada descreve que o Senhor Jesus tinha um relacionamento social com as pessoas. Jesus adentrava na casa de pessoas ímpias, como a Bíblia Sagrada mesmo nos faz referência. Em vários momentos o Senhor Jesus, inclusive, foi criticado por causa disso. Mas nós vamos encontrar pessoas que verdadeiramente amavam ao Senhor Jesus. Eles tinham um relacionamento mais íntimo, de amizade, de companheirismo. E quão glorioso deve ter sido para esta família, de que em alguns momentos a Bíblia Sagrada faz referência, de ter esse relacionamento de amizade com o Senhor Jesus, enquanto aqui na terra ele esteve. Que oportunidade especial, que coisa gloriosa. Da mesma forma somos nós, não é? Que coisa maravilhosa é na multidão das pessoas espalhadas nessa terra, nós sermos crentes na pessoa do Senhor Jesus, termos estado num local propício para ouvirmos a palavra de Deus, recebermos o Senhor Jesus no nosso coração, e hoje estarmos cotados entre as pessoas que são amigas do Senhor Jesus. Que coisa especial. Essa semana eu sei que muitos de nós vimos na imprensa mundial o que está acontecendo mundo afora, né? Pessoas desesperadas, fugindo dos seus países, gente se jogando de cima de avião, cenas que parecem de filme de terror. E quando nós nos lembramos que todo aquele povo não conhece ao Senhor Jesus, talvez muitos nunca tiveram a oportunidade que nós estamos tendo agora, de ouvirmos falar de uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, isso em si já é algo para nos alegrarmos, de termos essa alegria, de ter a oportunidade de estarmos também com esse bom relacionamento com o Senhor Jesus. Certamente nós vamos encontrar essa mesma família em momentos distintos. Em dado momento o Senhor Jesus visita as irmãs, e tem uma lá aperreada, né? A outra somente aos pés do Senhor Jesus. Em um outro momento a família vai estar toda reunida, a Bíblia Sagrada fala que lá na frente Lázaro estará à mesa juntamente com a família, Marta sempre naquela sua atividade, organizando, fazendo as coisas, e Maria ali adorando ao Senhor Jesus, derramando aquele vaso e limpando os pés do Senhor Jesus com seus próprios cabelos, demonstrando aí a forma sempre maravilhosa de se adorar ao Senhor Deus. Mas esse capítulo de número 11, ele fala de um momento difícil, de um momento de angústia, de sofrimento, muito parecido com o momento em que nós estamos atravessando.
Essa semana nós estivemos na cidade de Barreira, quinta-feira, ontem à noite, dando posse a um novo pastor na cidade de Barreira, exatamente porque o nosso pastor, semana passada, na quinta-feira da semana passada, ou no final da quarta para a quinta, faleceu. O pastor Jacó tinha 47 anos de idade, ele tem quase um ano mais velho do que eu, muito jovem, muito promissor, trabalhador, envolvido na obra do Senhor Deus, mas foi colhido por esta enfermidade que anda mundo afora. Então, quantas pessoas assim ajudar a interpretar o momento em que nós estamos vivenciando? Porque às vezes, por falta de um conhecimento maior, ou talvez por falta de uma oportunidade melhor de estar num canto em que se ensina a genuína palavra do Senhor Deus, porque infelizmente às vezes em alguns locais se ensina só o evangelho em que está tudo bem, em que as coisas dão certo, em que vai tudo acontecer da forma em que nós planejamos, e não funciona assim. Quem tem a curiosidade de folhear a Bíblia Sagrada vai encontrar algo descrito nela muito parecido com a nossa vida, de lutas, de dificuldades, de traições, de momentos difíceis, de sofrimento, de choro, de passar por necessidade, de angústia, de não saber como será o dia de amanhã. Coisa boa é nós lermos a história de Abraão e sabermos o final da vida de Abraão, né? As promessas de Deus, mas quando Abraão ouve o chamado de Deus e sai de casa, ele não sabia como seria o final da história. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós não sabemos o final da história, mas temos certeza de que será da forma que o Senhor Deus quer para as nossas vidas, porque cremos num Deus que tem providência sobre todos os atos da nossa vida, e neste Deus nós entregamos a nossa vida e a nossa condição futura. Da mesma forma, essa família, a palavra de Deus fala logo no primeiro verso de que estava ali Lázaro enfermo. Quando este capítulo é proposto, ele está num momento da vida que está muito ruim, mas ainda havia vida, ainda tinha ali um resquício de esperança, né? O primeiro verso desse capítulo demonstra um cenário que já não estava bom, mas a Bíblia Sagrada também diz que era uma família amada pelo Senhor Jesus. Vê bem que no próprio verso, na apresentação, a Bíblia Sagrada nos ensina que no verso de número 3, quando elas mandam chamar ao Senhor Jesus, quando elas falam para que as pessoas noticiem ao Senhor Jesus da enfermidade de Lázaro, a Bíblia Sagrada diz que elas disseram o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Olha que forma interessante de avisar o Senhor Jesus. Porque eu acho que elas queriam tocar no coração de Jesus, não é? Elas queriam que o Senhor Jesus tivesse urgência de resolver o problema delas. Porque elas poderiam tão somente fazer referência ao nome. Lógico que o Senhor Jesus sabia quem era Lázaro. Mas elas quiseram chamar um pouquinho mais de atenção e dizer: Jesus, é Lázaro, aquele que tu amas, aquele por quem tu tem um relacionamento melhor com ele é quem está precisando de ti nesse momento. E quando nós paramos para observar o que a palavra de Deus nos descreve, nós entendemos perfeitamente que isso é uma oração que nós fazemos a Deus. Assim, quando nós estamos atravessando por lutas e dificuldades, nós oramos clamando a Deus, e certamente as nossas orações, quando clamamos pelas nossas dificuldades, é um pouco diferente da nossa oração quando nós estamos agradecendo alguma coisa. Não sei se os irmãos têm a mesma percepção que eu, mas normalmente quando eu me ajoelho para orar, ou quando nós estamos assentados na mesa para agradecer a Deus pelo alimento, a nossa oração é mais suave, né? Senhor, obrigado pelo alimento, abençoe esse lar, as mãos de quem fez. É uma oração que não tem um apelo emocional tão forte. Mas quando eu me ajoelho para orar por uma causa que eu tenho necessidade urgente da resposta do Senhor Jesus, é bem mais melosa a oração, não é? É quando o noivo conversa com a noiva, é quando o namorado conversa com a namorada, é quando o esposo está ali num dia alegre, carinhoso com a sua esposa. É sempre uma oração mais apelativa. Foi isso que aconteceu aqui.
Elas queriam chamar a atenção do Senhor Jesus de uma forma que o coração do Senhor Jesus compreendesse de que havia uma urgência mais forte. Irmãos, nós precisamos de voltar a fazer um pouco mais isso, não é? A sabermos nos apresentar a Deus em oração. Voltamos de novo a falar muito na mídia social, nos recursos, e tudo isso é benéfico, né? A falar com as demais pessoas, mas nos esquecemos daquilo que está lá em Filipenses, quando Paulo diz, olha, que as vossas insatisfações, as ansiedades, as dificuldades da vida, sejam apresentadas a Deus através da oração, do clamor, do canto. Precisamos de voltar a trazer as nossas lutas para Deus, porque somente o Senhor Deus tem possibilidade de resolver as nossas causas. Irmãos, a situação de que só Cristo resolve. Como não lembrar de Ana, né? A palavra de Deus fala de que Eucana, o seu marido, era um marido bondoso, era uma pessoa que a Bíblia Sagrada descreve como sendo verdadeiramente alguém bom. A Bíblia Sagrada diz que ele tinha tal consciência disso, que ele olha para Ana e diz assim, olha, eu não te sou melhor do que 10 filhos. A Bíblia não fala da resposta de Ana, mas certamente a resposta foi, não é não, eu quero meus filhos, né? E apesar de Eucana ser essa pessoa gentil, bom marido, uma pessoa provedora, mas Ana queria algo para além da condição humana do marido dela, que ela só encontraria a resposta no Senhor nosso Deus. Irmãos, às vezes nós lançamos as insatisfações aonde elas não cabem. Às vezes transferimos as insatisfações para a igreja, para as lideranças, para as pessoas que estão ao nosso lado, o cônjuge, os filhos, os pais, a situação financeira, esculhambamos o governo, isso e aquilo, e nos esquecemos que, na verdade, apresentemos as nossas ansiedades ao Senhor nosso Deus. Temos visto mais gente falando das insatisfações, apontando A, C ou B, e nos esquecendo que temos um Deus que nos ajuda a resolver as nossas causas. Nos lembremos de que toda a insatisfação do capítulo 11 se resume quando o Senhor Jesus diz, isso é para a glória de Deus. Tem uma razão, porque nós passamos pelas lutas e dificuldades. Às vezes, demoramos a sair delas porque nos perdemos no marasmo da reclamação e nos esquecemos de ir naquele que pode nos ajudar a resolver a causa. E a Bíblia Sagrada nos fala que quando aquele apelo chega ao Senhor Jesus, como a oração descrita lá em Filipenses, no capítulo 4, a Bíblia Sagrada fala que Jesus ouviu, verso 4, que ouvindo o Senhor Jesus isso, imediatamente ele diz que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tem coisas que nós não entendemos, não iremos entender, e o Senhor Jesus não tem interesse em nos explicar. Vejamos bem que às vezes a gente quer uma resposta, né? De vez em quando a gente se acha digno de ter uma resposta de Deus, quando Deus não quer dar. Só quem sabe o que Jó passou, somos nós que lemos o livro de Jó. A Bíblia Sagrada fala que em momento nenhum o Senhor Deus se preocupou em dar satisfação nenhuma a Jó. E como Jó foi abençoado sem precisar de satisfação de Deus. É porque às vezes parece que a satisfação, ouvir Deus dizer alguma coisa, é mais importante do que a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes a gente quer uma resposta de todo jeito e nos esquecemos que às vezes Deus não quer dar essa resposta para nós, porque a resposta não diz respeito a nós. Irmãos, nós costumamos nos louvores falar sobre isso, né? Que entregamos a nossa vontade a Deus. Quantos de nós ama quando a Bíblia Sagrada fala do escravo da orelha furada, né? De que a nossa vontade está entregue a Deus, a nossa vida está entregue a Deus, mas o tempo todo nós queremos que Deus dê satisfação para nós daquilo que Ele tem feito, como vai fazer e da forma com que Ele quer resolver as coisas. Irmãos, Ele é quem é o nosso Deus e nós é que somos os seus servos. Se o Senhor Deus entender de nos responder amém, senão Ele continua sendo o nosso Deus glorioso, dono de todas as coisas. Não busquemos muitas as satisfações, porque na verdade tem coisas que não têm resposta.
Paulo foi 1, 2 vezes e o Senhor Deus olha para ele e diz: te aquieta, né? Porque a minha graça te basta. E não resolveu aquela causa de Paulo, mas o encheu de uma graça especial para que ele pudesse acompanhar a jornada. Nós sabemos que tem pessoas no nosso meio que tiveram familiares que foram curados. Alguns familiares foram colhidos. Em ambas as situações, o Senhor Deus foi Senhor absoluto da causa. Ele entendeu que uns ele deveria erguer, outros ele deveria colher. Ele continua o nosso Deus absoluto, nos dando graça para nos alegrarmos e sermos consolados por esse Deus glorioso. No começo desse capítulo, ninguém sabia do final da história. Mas a palavra de Deus fala de que o Senhor Jesus ouve e imediatamente a resposta foi: isso é para a glória de Deus. Irmãos, independente do final da história, quando nós somos crentes na pessoa do Senhor Jesus, sempre Ele será glorificado nas nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina mais. Verso de número 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Que verso maravilhoso, né? Porque a Bíblia Sagrada fala de que o amor lança fora o medo. Só quem consegue afastar o medo é o amor. É por causa disso que de vez em quando a gente tem uma certa dificuldade de encontrar o crente muito medroso, não é? Eu costumo sempre dizer que o medo está muito ligado à preguiça. Quem é preguiçoso é medroso. É porque ele tem medo de viver, medo de fazer alguma coisa. E quem é medroso também é preguiçoso, e por aí vai. Mas quando o amor de Deus chega nas nossas vidas, isso é lançado fora. Nós começamos a ter um pouquinho mais de coragem, né? De intrepidez, de entendermos de que apesar de nós não termos força, mas temos um Deus que tem sobre as nossas vidas. Apesar de que algumas situações são tão difíceis, mas nos lembramos que a Bíblia Sagrada diz que sobre a vida do crente, sobre a vida daquele a quem o Senhor Deus ama, não vem situação, não vem, a Bíblia Sagrada nos ensina, tentação, luta, dificuldade maior do que aquilo que nós podemos suportar. O Senhor Jesus sabia que Marta e Maria tinham condição de suportar aquele momento em que estavam atravessando. Ele os amava. E a Bíblia Sagrada diz: e ouvindo, pois, que estava enfermo, verso de número 6, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disso, verso 7, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Veja bem que entre o verso 6 e o verso 7, tem 2 situações bem distintas. Uma, o Senhor Jesus ouve e resolve ficar parado. Mas a Bíblia Sagrada também não diz que ele foi para outro lugar. A Bíblia diz que aquela mensagem que chegou para o Senhor Jesus fez com que ele ficasse no mesmo canto. É interessante que Jesus não se aproxima, mas não se distancia. Ele ficou lá onde ele recebeu a mensagem que chegou para ele. É importante nós enxergarmos isso, não é? Que às vezes nós achamos que o Senhor Deus está se afastando de nós porque Ele não respondeu imediatamente a nossa oração. Ele respondeu ouvindo a nossa oração e esperando o momento certo de resolver. Porque a Bíblia Sagrada fala de que o Senhor Jesus resolve por conta própria, porque Ele é Deus, esperar 2 dias desde o momento em que Ele ouve aquela oração. Mas 2 dias depois, Ele convoca os seus discípulos e diz: agora é a hora de ir lá resolver aquela situação. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar nesse Deus, de que às vezes nos deixa esperando um pouquinho a situação. E eu sei que esperar é muito difícil, o negócio difícil é esperar. Eu me lembro que quando a Aninha era pequena, né, minha moça que está ali, tinha um hinozinho que sempre acalmava ela dentro do carrinho de bebê, que era falando sobre a espera de Noé dentro da arca. Não sei se alguém lembra desse hinozinho, era um hino para criança, e fala como era difícil esperar, aquela chuva, né? E depois a arca lá caminhando, esperando aquele monte de animal junto no mesmo canto, e a espera é sempre dolorosa, está na nossa condição humana. Nós temos
essa vontade de resolver as coisas na hora, não é? E com a jornada da vida, as coisas estão ficando mais depressa. Eu não sei se é um sentimento só meu, mas quando eu era mais novo, o dia demorava mais, né? Hoje a gente acorda já vendo a noite chegar. Que dias corridos. A gente acorda e se não correr para fazer tudo que tem que fazer, a gente não consegue. Irmãos, tem muita gente que não está aqui agora à noite no culto porque não conseguiu. Tentou, correu, o ônibus atrasou, o trânsito não deixou, o cansaço impediu. São tantas as complicações, se nós não tivermos cuidado, nós vamos sempre querer algo de forma imediata. E o Senhor Jesus às vezes nos ensina a ter paciência, a saber esperar. Sabe aquela pedrazinha que nós temos no sapato, né? Que sempre nos faz parar para esperar. Ô pedra maravilhosa, irmãos, nos ajuda a ter paciência para resolver determinadas causas. Eu tenho certeza que o trânsito, para quem dirige, é uma bênção dos céus para nos ajudar a nos acalmar, não é? Que o canto difícil da gente atravessar. E tantas outras coisas. Quem ama estar numa fila de banco, irmãos, não deve ter ninguém na face da terra que gosta de ficar numa fila para pagar. Fosse para receber, ainda vai, mas para pagar. Mas às vezes o Senhor Deus nos deixa numa fila. E aqui foram 2 dias. Mas às vezes entramos numa fila de 2 anos, de 2 décadas, não é? Às vezes a fila vai para além da nossa vida, às vezes a bênção que Deus prometeu para determinada pessoa vê-se acontecendo ao longo das gerações. A Bíblia Sagrada, por causa disso, demonstra de que a bênção de Deus se estende dentro das gerações para que o Senhor Deus possa experimentando as bênçãos ao longo delas. Mas a palavra de Deus fala de que o Senhor Jesus se ergue e vai atrás daquele quem tinha pedido socorro. E no verso de número 11, a Bíblia Sagrada nos ensina que assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Eu não sei se as versões dos irmãos também está dessa forma. E no verso de número 12, diz o seguinte: e disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele está dormindo, está tudo bem, não é? Se ele está dormindo, ele está salvo. Olha que entendimento interessante. Mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que ele falava do repouso do sono. Verso de número 11. Então Jesus, porque eles não entenderam, disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Veja bem que o Senhor Jesus coloca inicialmente dizendo: olha, Lázaro está dormindo e eu estou indo lá acordá-lo. É interessante porque quando Jesus disse que estava indo acordá-lo, Jesus vai levantar Lázaro com a sua palavra. E nós estamos vivendo um pouco esse momento de marasmo, né? Ontem eu conversava com um dos nossos pastores e ele dizia: pastor, tem 2 anos que alguns obreiros nunca mais voltaram para a igreja. Estão em casa. De vez em quando falam, dizem que estão crentes, que está tudo bem, mas estão em casa. Irmãos, passar 2 anos sem vir à igreja. E eu não estou falando desrespeitando o sentimento da saúde de ninguém. Mas é lógico que não está tudo bem. Mesmo que seja observando a questão da saúde, 2 anos sem ter o prazer de estar na casa do Senhor Deus, nos faz mal, nos traz tristeza no coração. Se nós não almejarmos que o Senhor Jesus nos acorde do sono em que nós estamos em dificuldade. Porque o Senhor Jesus, ele começa dizendo: olha, eu estou indo lá acordá-lo. Porque na verdade, ele já até morreu. Quando nós lembramos todas as vezes nos nossos cultos de Santa Ceia, o que é lido pelo nosso pastor, lá no capítulo de número 11 de Coríntios, ele diz: olha, tenha cuidado, porque na verdade tem alguns que estão fracos, tem alguns que estão doentes, e tem já um bocado que já está morto, que já dorme. Como estamos?
que tipo de marasmo esse momento do mundo trouxe sobre a nossa vida, como crentes, como obreiros na casa do Senhor. Às vezes até estamos vindo à igreja, mas estamos sem força para dar continuidade. Irmãos, permitamos que a palavra do Senhor Deus nos acorde novamente, nos faça levantar do sono em que nós estamos, que não seja a nossa dificuldade do mundo, que não seja um impedimento da saúde, que nada nos impeça de estar em pé na presença do Senhor Jesus. Nos levantemos. O Senhor Jesus lhe deu saúde, pois se levante em nome do Senhor Jesus. Eu entendo aqueles que estão enfermos nos seus lares, a esse nós queremos buscar, ajudá-los em oração, mas eu tenho certeza de que todo aquele que está enfermo e ama a obra do Senhor, o local que ele quer estar é aqui, na casa do Senhor, na sua presença. A palavra de Deus fala que quando Jonas estava na barriga do peixe, ele orou e disse: eu sei que ainda quero estar na tua casa, dentro dos teus atos. Tal era o desejo dele para estar na casa do Senhor Deus. Irmãos, não deixemos que essa situação que o mundo está, nos faça dormir, ficarmos dormentes. Algumas pessoas estão se acostumando com a questão da mídia, e eu quero agradecer a Deus, temos a oportunidade de passarmos os cultos via online, pela televisão, pelo YouTube e tantos outros canais, mas almeje estar na casa do Senhor, estar aqui de forma presencial. Tem algo bem mais maravilhoso para nós do que estar na casa do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada fala da interação, fala da comunhão entre os irmãos. A Bíblia é tão gloriosa que ela diz que a gente nem come o pão antes que o outro também coma, que nós esperássemos uns pelos outros para procedermos assim. Tal é a importância da comunidade, da comunhão entre nós os irmãos. Esse afastamento nos traz sonolência, nos traz atraso espiritual. Acordemos. Melhorou? Pois estejamos na casa do Senhor. Está saudável? Venha para a casa do Senhor Jesus. Traga o seu álcool, a sua máscara, se borrife de álcool, mas esteja na casa do Senhor Jesus, porque esse é um local maravilhoso de adorarmos ao Senhor nosso Deus. Daqui nós saímos sempre mais alegres, porque estamos na presença do Senhor Jesus. E eu ainda falo para aqueles que não estão indo para canto nenhum, certamente almejam aqui estar. Eu não vou nem tocar naqueles que estão indo para todo canto, menos para a igreja. A esse, certamente, o Senhor Jesus, com certeza, já tocou no seu coração. Porque, irmãos, alguma coisa não está bem, quando nós estamos em todo canto, menos aqui. Alguma coisa não está bem, com certeza. Porque quando nós amamos ao Senhor Deus, nós queremos estar na casa do Senhor. O salmista diz: Senhor, eu prefiro estar na tua presença um dia do que em qualquer outro local mil. Certamente ali há uma hipérbole, né? Há um exagero da expressão, mas ele queria falar do prazer que era estar na casa do Senhor nosso Deus, que certamente é um local glorioso. E Jesus fala isso, ele explica de que existe um limite, um limiar. E quando os apóstolos disseram: olha, se ele está dormindo é porque está tudo bem, Jesus disse: está não, não está. Não está, irmãos. Se nós não sentirmos desejo, é porque alguma coisa não está bem. Nos avaliemos. E a Bíblia Sagrada continua, verso de número 17. Chegando, pois, Jesus achou o que já estava há 4 dias na sepultura. Que cenário? Cenário difícil. Jesus ouviu a notícia, demorou 2 dias, certamente demorou mais um pouco na viagem até lá chegar. E quando ele chega, a Bíblia Sagrada fala no verso de número 20, que ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa e disse, pois, Marta ao Senhor Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja só que coisa interessante. 2 irmãs, uma sempre um pouco mais agitada, né? Marta era mais agitada. Maria sempre era mais calma. Mas nós vamos entender de que Marta, com o seu temperamento, a sua forma de ser, ela se levanta e sai correndo, e ela olha para Jesus e diz: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
E Maria, bem quietinha em casa, mas quando ela encontra o Senhor Jesus, acho que está lá pelo verso 30, alguma coisa, a primeira coisa que ela diz para Jesus foi: Senhor Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Independente do jeito de ser, elas estavam com o mesmo sentimento e ambas erraram o mesmo alvo. Porque como você está com o Senhor da vida reclamando da morte de alguém? Elas estavam na presença do Senhor da vida, daqueles que elas já tinham visto o Senhor Jesus fazer os milagres. Mas a dor do momento, a dificuldade que elas estavam, o sentimento, independente do jeito em que elas eram, uma era mais agitada, a outra mais calma, ainda assim elas não enxergaram a porta que estava aberta diante delas. Irmãos, às vezes as lutas da vida nos fazem esquecer do Jesus em que nós servimos. Até oramos, elas estavam conversando com o Senhor Jesus. Até da nossa forma de ser, nos apresentamos ao Senhor Jesus. Porque às vezes nos queixamos de um jeito ou de outro das pessoas, mas na verdade, irmãos, cada um de nós tem um jeito de ser. Marta era mais aperreada, e eu já vi muita pregação condenando Marta, não é? De uma igreja, se não tiver Marta, não tem nada feito. Chega a hora do culto, está todo mundo querendo adorar o Senhor Jesus, mas a igreja está toda desorganizada, né? Que Deus abençoe a cada Marta que a igreja tem, e que Deus abençoe a cada Maria que a igreja tem. Irmãos, nós precisamos de tudo, até de Lázaro morto a gente precisa, para Jesus fazer o milagre, e a igreja entender que tem um Deus que está para além de todas as coisas. Aqui é um cenário parecido com a nossa vida. Que nós somos nesse cenário, né? Será que nós estamos agindo como Marta? Que até trabalhava, mas quando chegou para Jesus, chegou para reclamar. Ou como Maria, que até quietinha, mas quando chega reclama também. Ou como Lázaro, que não tinha como reclamar de mais nada, porque já tinha ido embora. Às vezes a gente não reclama, mas não é porque a gente não tem opinião ou não, é porque a gente está morto, não é? Às vezes não, fulano de tal, um crente tão bom, não mexe com ninguém, eu digo, porque na verdade ele está sem vida. Ele não mexe com ninguém também, mas ele não faz nada. Não ora, não canta, não prega, nada. Temos que ter cuidado com essa inércia também, irmãos. Jesus lhe salvou certamente para fazer alguma coisa, pode ter certeza. Esse negócio de eu quero ficar crente aqui quietinho, se movimente na presença do Senhor Jesus. Deus sempre tem alguma coisa para nós fazermos. Às vezes mais quietinho, às vezes mais agitado, mas sempre tem alguma coisa para ser feita. Sempre terá. Jesus não reclama de Marta. Ele só diz que Maria escolheu um pedaço melhor. Mas tem como ser Marta e Maria ao mesmo tempo, como adorar a Deus e fazer a sua obra. Tem sim, lógico que tem. Porque lá no capítulo de número 12, nós vamos encontrar essa família, e nós não vamos ler porque o tempo não nos permite, bem ajustadazinha. Estava Lázaro lá, ressurreto, com vida, com saúde, se alimentando com o Senhor Jesus. Nós vamos ver Marta servindo ao mestre, né? Aquele local, e vamos encontrar Maria adorando ao Senhor Jesus, todo mundo no pé da mesa, adorando ao Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus fala que essas duas irmãs, elas estavam tão magoadas naquele momento, tão sofridas naquele momento, que a única lembrança que elas tinham é de que o problema poderia ter tido uma solução. E às vezes a gente fica preso no dia de ontem, e se esquece que o Senhor Jesus tem todo o restante da jornada para resolver as nossas causas. Irmãos, nos desliguemos, façamos aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta, né? Esquecendo as coisas que para trás ficam. Às vezes nós passamos anos amarrados a determinada coisa e ficamos queixosos e sentimos que precisamos de resolver aquilo, e o Senhor Jesus quer nos ajudar a ter uma nova vida de agora em diante. Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus chega, ouve aquela queixa, ela diz: o teu irmão há de ressuscitar. Olha que palavra gloriosa.
Naquele momento era para Marta ter só se alegrado, só ter ficado feliz com a resposta. Mas a Bíblia diz que Marta continua: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Que promessa gloriosa também. Marta estava sofrida, estava doendo, ela estava queixosa porque o Senhor Jesus não veio, mas ela tinha a esperança da eternidade na pessoa do Senhor Jesus. Às vezes nós estamos assim, não é? A gente fala do que não deve, porque a Bíblia Sagrada diz que a boca fala do que o coração está cheio, e quando nós estamos passando por luta, a gente tende a falar alguma coisa que não deve, não é? Mesmo sem poder, mas nunca percamos a esperança de que nós temos uma eternidade com o Senhor Jesus, que esse sofrimento vai passar, que a lágrima será enxuta, que a palavra de Deus diz de que não há morte, não há ranger de dente, não há mais tumulto, porque estaremos com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Marta tinha isso no coração, é por isso que o Senhor Jesus os amava, ela sabia quem era o Senhor Jesus, e ela diz: eu sei que haverá esse momento. E o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela disse: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Que resposta maravilhosa. Ela tinha essa ciência. Irmãos, voltemos a falar disso. Hoje de manhã, na nossa reunião do conselho, não é, da diretoria da convenção, um dos temas propostos para a nossa AGO, até o pastor Dario quem deu a sugestão, foi exatamente sobre o arrebatamento da igreja, o que mais falta. Quem de nós imaginava que ainda tinha essa doença no mundo, não é? E para piorar, começam rumores de guerra para todo lado, porque na verdade há uma insatisfação geral na terra. Mas nos lembremos de em quem nós temos crido, da promessa gloriosa do Senhor Jesus para nós. O Senhor Jesus, antes de operar o milagre na vida daquela família, ele recapitula com eles a esperança que é para a eternidade. Porque na verdade Jesus levantou Lázaro naquele momento, mas Lázaro ia morrer de novo. Maria, Marta, todos morreram. Mas todos estão guardados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus na eternidade. Não percamos essa esperança em dias tão difíceis. E a palavra de Deus fala no verso de número 38, e nós vamos encerrar. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, falando exatamente desse sentimento de amor que o Senhor Jesus teve, veio até o sepulcro, que era uma caverna, e disse-lhes: já cheira mal o defunto, verso de número 39, e disse Jesus: tirai a pedra. Marta começa ali a explicar ao Senhor Jesus a situação que já se encontrava. Verso de número 40, e disse-lhe Jesus: não te hei dito que se tu creres verás a glória de Deus? Eu sei que toda mensagem fala a mesma coisa, mas como é bom a gente falar a mesma coisa, ajuda. Irmão, se nós não nos esforçarmos, se nós não fizermos a nossa parte, o Senhor Jesus vai ficar esperando a gente fazer. Jesus pede para tirar a pedra, ele orou, ele se comoveu, ele estava junto com a família, ainda assim Marta foi questionar com o Senhor Jesus, não? Foi questionar se era isso mesmo, se era para fazer, estava cheirando mal, estava difícil. Irmãos, nos movimentemos mais uma vez a um apelo da palavra do Senhor Deus para nós fazermos aquilo que nós devemos fazer. Se nós sabemos que devemos fazer, façamos. O Senhor Jesus vai operar o milagre. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas nós sabemos que tem um Jesus que, se nós fizermos aquilo que nós temos que fazer, Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Nós não podemos tanta coisa, irmãos, mas de vez em quando tem alguma coisa que nós podemos fazer. De vez em quando nós encontramos alguma coisa que o Senhor Jesus nos deixou para nos experimentar. Veja bem que tinha uma missão antes do milagre e tinha uma missão depois, e nós já vamos encerrar.
A Bíblia Sagrada fala que o Senhor Jesus os testa no início, dizendo: olha, tirai a pedra. É um esforço pequeno para aquilo que o Senhor Jesus ia realizar. E quando Jesus olha para Lázaro e diz: vem cá, vem para fora, né? E a palavra de Deus fala que Lázaro sai, ele sai vivo, mas ele sai cheio de atadura, né? Ainda precisava de arrancar as ataduras de cima de Lázaro. Irmãos, nós estamos passando um problema que nós vamos precisar nos esforçar agora. Jesus certamente tem operado grandes milagres. E depois nós vamos continuar precisando de nos esforçar. Irmãos, a vida é um esforço contínuo. No dia em que a gente parar de se esforçar, pode se deitar para morrer, porque nós não precisamos mais de viver. Enquanto nós estivermos vivos, a palavra de Deus diz que aqui não é o nosso local de descanso, que há um trabalho preparado para nós enquanto aqui nós estivermos. Nos ergamos para fazer a vontade do Senhor Deus, porque Ele tem muito a operar através das nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe.